Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer mais um sabor literário, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, como vocês já estão vendo aí no título, resolvi fazer o bolo de chocolate de Trono de Vidro. E assim gente, pra quem não sabe, a série Trono de Vidro é a minha série preferida, aí né, a minha série de fantasia preferida. E eu acabei de fazer a minha quarta releitura da série. E junto com o final dessa minha releitura, veio também o final da minha série de vídeos de análise literária. Para quem perdeu aí, eu fiz uma série de vídeos, né? Porque cada mês eu estava relendo um livro, e aí eu vinha e fazia um vídeo para cá, analisando livro a livro da série. Então, com spoilers, uma análise bem mais aprofundada, né? Enfim, eu vou deixar aqui no card a playlist para quem não assistiu, para quem né, tá parando nesse vídeo aqui pela primeira vez. E para comemorar esse final aí da análise, da releitura, eu queria fazer alguma receita de Trono de Vidro. E assim, Trono de Vidro não tem muitas receitas, digamos assim, mas o bolo de chocolate, né, é uma receita que, não é uma receita, né, mas assim, é uma comida que é comentada algumas vezes. Inclusive a protagonista fala algumas vezes que gosta, né, de bolo de chocolate, é comentado lá, acho que no primeiro, segundo livro que ela tá comendo e tal. Então é uma comida que ela gosta e eu resolvi reproduzir aqui, porque assim, eu também amo um bom bolo de chocolate. E eu precisava de mais um motivo pra vir aqui pra encerrar aí essa série de vídeos de Trono de Vidro. E assim, nós vamos fazer então um bolo, tá? Com 2 recheios. Não é uma receita oficial do livro, nada, tá? É uma coisa que eu inventei de receitas que eu já fiz. Enfim, a única coisa que eu não fiz ainda vai ser a cobertura desse bolo. Inclusive, estou bem preocupada se vai dar certo ou não. E é um bolo que tem 2 recheios. Então, assim, geralmente bolos que demandam, né, uma estrutura melhor, né, que o recheio precisa firmar um pouquinho mais, eu gosto de deixar na geladeira de um dia para o outro. Então, é uma receita que, pra mim, toda vez que eu vou fazer bolos maiores, assim, é uma receita que eu faço de um dia para o outro, né? Eu levo 2 dias para fazer essas receitas. Então, ontem, né, enquanto eu estou gravando isso aqui, eu já fiz o bolo, a massa, os recheios e já montei. Ele tá na geladeira montadinho já, ele ficou de uma noite de ontem pra hoje, no caso. Eu gravei, tá, meio que o passo a passo, os ingredientes, então vou botar aqui a sequência, mas só estou explicando pra realmente dizer aí, né, que vai ter esse período, esse tempo de produção vai ser um pouco maior pra quem quiser reproduzir, e também pode ter alguma mudança de iluminação, alguma coisa assim, porque eu gravei ontem, né, o passo a passo ali da massa, dos recheios, a montagem, e aí hoje eu vou fazer a finalização, então a parte da cobertura, né, vou decorar ali, vamos ver, porque decoração não é muito meu forte. E aí a gente vai conversando também sobre Trono de Vidro, tá? Então só pra dar essa explicada aí. E vamos começar então com a massa do bolo. Então pra massa a gente vai precisar de 4 ovos, 140 gramas de farinha de trigo, 160 gramas de açúcar, 7 gramas de fermento, 50 gramas de chocolate em pó, 100 ml de óleo e 100 ml de água. Então você vai começar a massa batendo o açúcar e os ovos na batedeira em velocidade média até essa mistura dobrar de tamanho e ficar bem clarinha. Demora um pouquinho para atingir aí esse ponto, mas dá para ver aí nas imagens como mais ou menos vai ficando até você poder parar e adicionar os próximos ingredientes. Ó, quando a mistura atingir esse ponto, mais ou menos, né, dá pra ver já que tá bem mais claro, já rendeu bem mais do que tinha inicialmente. A gente não precisa parar de bater, tá? Pode continuar batendo, eu só parei pra mostrar pra vocês. E aí a gente vai adicionar a água e o óleo e bater por mais 3 minutos aí essa mistura. Então cronometra aí no seu relógio e depois de 3 minutos a gente vai desligar. E aqui temos então a nossa mistura líquida pronta, só que antes de mexer com ela, a gente vai misturar agora os secos, então a farinha, o chocolate em pó e o fermento. Antes de misturar isso na massa, a gente vai misturar os 3 ingredientes em um outro potinho, tá? Só pra dar uma integrada aí nos ingredientes. E a gente vai misturar eles com a massa líquida aos poucos, então não vamos jogar tudo de uma vez só. Vão ser em 3 partes diferentes, tá? Misturando bem levemente, bem aos poucos. E também não vamos jogar direto, a gente vai primeiro passar na peneira antes de poder misturar ele com os líquidos, né? E na hora que estiver misturando, mistura bem aos poucos mesmo, né? Pra não mexer muito com a massa ali, realmente só integrar os ingredientes.
assar essas massas, eu dividi elas em 3 formas e eu fui pesando para que as 3 ficassem com o mesmo peso ou peso parecido. Isso para quando as massas saírem do forno, elas terem o mesmo tamanho. Então, quando for montar e depois cortar o bolo, as 3 massas vão ter mais ou menos a mesma proporção. E para essa massa, você não precisa untar a forma, você pode só colocar aí no fundo um papel manteiga ou um papel toalha, alguma coisa assim. Eu coloco sempre papel manteiga, tá? E ela solta depois bem facilmente, tá? Então você não precisa ficar untando a forma. E aí você leva essas massas para um forno pré-aquecido a uns 180 graus mais ou menos, por uns de 20 a 30 minutos, né? Depende aí da potência do seu forno. E aí, para você saber se tá pronto, né, é só colocar ali um palito ou uma faca, seja o que for, e aí quando sair totalmente limpo, a sua massa vai estar pronta. E se você quiser, você já pode colocar o forno para pré-aquecer antes de você misturar os líquidos e os secos. Para o primeiro recheio, a gente vai utilizar uma caixinha de creme de leite, 250 gramas de chocolate meio amargo e 50 gramas de manteiga. E aí a gente vai colocar esses ingredientes, o chocolate e o creme de leite, no liquidificador, só que o creme de leite ele tem que estar aquecido, então esquenta ele antes de colocar, porque é isso que vai fazer o chocolate derreter. E vai batendo no liquidificador aos poucos, até essa mistura aí ficar bem homogênea. E não esquece de vez em quando parar e dar uma raspada aí nas laterais para dar uma mexida ali embaixo também e facilitar aí esse processo, né, de criar um recheio bem lisinho e homogêneo. E aí, quando o creme estiver nesse ponto aí, mais ou menos, a gente vai adicionar manteiga e vamos bater novamente. E aí, o nosso primeiro recheio vai ficar assim, você coloca num prato e depois coloca um plástico em cima e deixa ele descansar. Você pode colocar na geladeira também, né, mas eu vou deixar descansando em temperatura ambiente. E aí, pro segundo recheio, eu fiz a mesma receita, eu só troquei chocolate meio amargo por chocolate ao leite, e aí resultou nessa mistura aí que ficou até um pouquinho mais líquida. E aí, a mesma coisa, coloca um plástico em cima e deixa descansar. E aqui estão, então, os 2 recheios que vão ficar aqui em temperatura ambiente descansando, mas você pode colocar na geladeira também. Olha, aqui estão as massas, então, depois de assadas, elas já estão fora do forno a tarde inteira, então elas estão bem frias já. E, ó, dá pra perceber, eu passei uma faquinha depois, mas, assim, ela já sai do forno com os cantinhos soltos, tá? Então, assim, ela solta muito fácil da forma, realmente só precisa colocar o papelzinho embaixo, assim, pra não grudar no fundo. Mas, ó, sai bem bonitinho. Eu vou tirar os outros agora da forma também. As 3 massas aqui. E ela é uma massa, olha só, muito macia. Ela é muito boa pra usar com recheio, assim, ela aguenta, né, o peso do recheio, ó, bem maciazinha mesmo. E pode ver que, ó, as 3 ficaram com um tamanho bem parecido. Por isso que é legal pesar as massas antes de colocar na forma, porque daí assim a gente sabe como é que vai ficar mais ou menos, né, se elas vão ficar as 3 bem proporcionais. Eu vou lavar agora uma das formas, porque a gente vai fazer a montagem do bolo dentro da forma. Então eu vou lavar antes da gente colocar o papel plástico e começar a montagem. Vamos montar então, eu vou montar aqui na forma mesmo. Dá pra fazer também fora e aí fechar com acetato, mas eu tô sem acetato e na verdade nas últimas vezes eu fiz dentro da forma e eu preferi, eu acho mais fácil de montar. Então eu vou pegar aqui esses saquinhos plásticos assim, que você compra em mercado, enfim. Você vai pegar, dar uma picotadinha aqui no início. Claro que tem que ser do tamanho da forma, né? Aqui. Ó, você bota dentro. Corta só uma beiradinha só pra caber ali certinho, né? E aí, bota aqui. E é isso, agora a gente vai começar a montar o bolo aqui dentro. E aí, assim, gente, a gente tá montando de cabeça pra baixo. Então, eu depois vou pegar esse bolo e vou fazer assim. Ou seja, o que eu vou colocar primeiro vai ser a parte de cima do bolo. Então, assim, eu tô com 3 massas aqui e tem uma que tá mais feinha, né? Tem uma que eu quero deixar por baixo, vai ser a última. Aqui, a primeira, a gente vai escolher a camada mais bonita. Como aqui os 3 estão mais ou menos parecidos, tanto faz qual eu colocar. Então, eu vou pegar uma aleatória aqui, tirei o papel e vamos colocar aqui dentro da forma. Ajeita aqui o papel não, o plástico. E aí eu vou molhar agora com a calda, e eu fiz uma caldinha simples de água com açúcar mesmo. Uma vez eu inventei de usar leite, né? Eu fui molhar só com leite, só que aconteceu, o leite estragou e estragou meu bolo inteiro. Então, é preferível que você faça com base de água, porque a água não vai estragar, né?
E uma dica que eu peguei uma vez é que a quantidade de água que você vai colocar da calda, quando você vê que o bolo muda um pouquinho de cor, já tá o suficiente, tá? Então é isso que eu vou usar. Deixa eu só ver se tá funcionando aqui. E aí a gente vai molhar aqui o nosso bolo. Ó, deu pra notar que ele mudou um pouquinho de cor. Vou jogar só um pouquinho aqui no meio. Ele mudou um pouquinho de cor, então já está o suficiente. Vou jogar só um pouquinho no canto, que no canto não pegou direito. Beleza. E aí eu vou colocar primeiro os recheios. É o primeiro recheio, aliás. E aí, assim, eu geralmente deixo os recheios na geladeira pra descansar antes de colocar. Dessa vez eu deixei eles fora da geladeira. Por quê? Porque esse recheio aqui, ele é um pouco mais denso. Ó, ele até, dá pra ver que ele nem grudou no plástico nem nada, ó. Ele é um pouco mais denso, mais cremoso. E quando coloca na geladeira, ele fica mais firme. Então, a textura depois que vai ficar no bolo vai ficar ótima. Só que aqui, eu geralmente prefiro colocar esses recheios mais firmes com saco de confeiteiro. E eu tô sem saco de confeiteiro, mas eu tô com um que eu prefiro usar amanhã pra botar a cobertura. Então, eu vou colocar esse à mão mesmo. E aí, eu prefiro que ele esteja um pouquinho mais simples de mexer, pra não precisar ficar espalhando muito no bolo, sabe? E aí, a primeira camada que eu vou colocar vai ser a de meio amargo. Então, eu vou pegar aqui uma colher e a gente vai colocar primeiro esse recheio de meio amargo. Ó, ele ficou bem cremoso, tá? E na geladeira ele fica ainda mais. E a outra dica que eu peguei também é sempre colocar no meio e espalhando do meio para as pontas, né? Você vai girando aqui a sua forma e vai espalhando. E com recheio assim fica bem mais simples de mexer do que se ele vai pra geladeira, porque na geladeira ele fica bem firme. Então aqui ficou bem bom de mexer. E aí, se quiser, dá pra acrescentar alguma coisa. Opa, grudou aqui. Porque assim, eu geralmente gosto de fazer, quando eu vou fazer bolo de dois recheios com texturas diferentes, né? Só que, ou de sabores diferentes, né? Aqui vai ficar sabor diferente porque um é meio amargo e o outro é chocolate normal. Mas geralmente eu gosto de fazer tipo um meio amargo e o outro branco, alguma coisa assim. Ou, sei lá, um brigadeiro e um desse, pra ficar diferente mesmo, né? Mas como dessa vez eu quis fazer ele todo de chocolate, ele vai ficar todo meio que um sabor parecido. Então dá pra você colocar alguma outra coisa, de repente algum bombom picado, alguma coisa assim. Eu estou pensando se eu vou colocar um bombom picado aqui. Será que eu coloco? Eu tenho ali. Eu vou colocar. Peguei aqui uns bombons que eu tenho de ouro branco. Que ouro branco pra mim combina com tudo. Então assim, deixa eu abrir aqui os bombons. E aí, eu vou esmigalhar os bombons e colocar aqui. Dois bombons eu acho que já dá. Isso aqui sou eu incrementando, tá, gente? Isso aqui não precisa. É que eu decidi incrementar agora pra dar um gostinho a mais, uma textura diferente aqui no bolo. Aqui eu acho que tá suficiente. Aí agora eu vou colocar o resto do recheio. Aqui eu vou tentar preencher os cantinhos pro recheio dos bombons ali não ir muito pro canto. Aqui consegui cobrir. E ainda sobrou, tipo, uns restinhos. Então, assim, esse recheio dá tranquilamente e vai ficar um mega recheio. Agora, a gente vai para a segunda massa. Gente, essas massas, elas ficaram até bem grandes, tá? Geralmente, elas ficam um pouquinho menor. E aí, eu gosto de dar uma umedecida nos dois lados. Então, ó, eu vou dar uma umedecida aqui. Bota aqui. E a gente umedece aqui também. E aí é isso, eu vou dar uma apertadinha aqui para a massa. Dar uma prensada na de baixo. E aí, vamos colocar, então, o segundo recheio.
Esse aqui tá até mais mole, eu acho que ó, tá bem mais mole. E eu espero que esse aqui dê ponto, viu? Porque eu nunca fiz com chocolate ao leite, eu sempre faço chocolate branco e chocolate meio amargo. Chocolate ao leite eu nunca fiz esse recheio. Eu espero que ele fique bom. Tá. E aí, eu ainda acho que a camada de baixo vai ficar maior, mas como eu já tô no limite aqui, né? Vou passar aqui novamente a minha calda. Vamos botar aqui. Tá até vazando um pouquinho de recheio ali. Não dá nada, a gente molha em cima também. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos subir isto daqui. E a gente vai botar esse bolo, ele ficou bem alto mesmo. A gente vai prensar ele, tá? Vamos prensar pra ele ficar com o recheio bem certinho. É uma técnica que tem, né? O recheio de cima deu uma vazada aqui, então talvez a camada fique um pouquinho menor que a de cima, mas não tem problema. Vamos deixar lá pra isso. Na verdade, eu recomendo pra qualquer bolo, tá? Qualquer recheio que você for fazer, deixar bastante tempo na geladeira. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pezinho em cima, pra ele ficar bem pressionadinho aqui, tá? Então, eu vou botar uma forma e vou botar 1 quilo de açúcar, alguma coisa assim, pra fazer um pezinho pra baixo. A única coisa ruim é que vai vazar esse recheio daqui, mas daí paciência, não tem muito o que fazer. E esperar pra ver como é que vai ficar amanhã. Eu espero que esse bolo dê certo. Nossa, esse bolo tá bem pesado, inclusive. Bastante recheio. E é isso, gente. Vou colocar lá e... Bom, vocês já vão me ver a seguir com o bolo prontinho aí. Mas eu aqui só vou tirar ele amanhã mesmo da geladeira. Pra cobertura, então, a gente vai bater 225 de manteiga sem sal, 625 gramas de açúcar de confeiteiro, 50 gramas de cacau em pó, chocolate em pó, enfim, e um pouquinho de leite. Na receita de 125 ml de leite, mas eu vi que é pra colocar aos poucos pra também não passar do ponto, né? E também dá pra colocar, se quiser, extrato de baunilha, meio que à vontade, né? Então, a primeira coisa, a gente vai bater a manteiga aí por uns 4 ou 5 minutos até ela mudar um pouco de textura, ficar um pouquinho mais fofa assim, né? E dobrar de tamanho. Então, vamos começar então com o primeiro passo. Lembrando que a manteiga tem que estar em temperatura ambiente, tá? Pra gente começar a bater. Então, vamos lá. É importante também parar de vez em quando pra fazer isso aqui, ó. Pra que toda a manteiga possa ser incorporada e não ficar nada nos cantinhos. Vamos voltar a bater mais um pouco, então. Ó, gente, bati aqui por 5 minutos. Ficou essa consistência aqui. Eu não sei se é a consistência certa, porque eu nunca fiz essa cobertura, tá? Mas, assim, vamos descobrir. Eu vou colocar agora o açúcar. E aí, o açúcar a gente adiciona em 3 partes, tá? E vai batendo aos poucos. Então, vamos pra essa segunda parte aí. Vamos adicionar aqui o açúcar, então. Não sei se isso é 1/3. Mas vamos lá. Parece que incorporou. Adiciona sempre a próxima parte quando já estiver incorporado, tá? Aparentemente já incorporou. Vamos botar mais 1/3. Última parte, então. Ele tá meio farelento assim, mas a receita dizia que era normal. Que agora eu vou adicionar o cacau, né? Vou dar mais uma batidinha aqui, mas vou adicionar o cacau. E aí ele ia ficar meio que tipo uma farofinha assim. E aí depois a gente adicionava o leite aos poucos. Eu já, já fiz coisa errada, era pra ter adicionado o cacau junto com a última parte do açúcar. Tá, agora vai assim mesmo. Bater em velocidade baixa.
Agora eu vou adicionar parte do leite. Eu não vou adicionar tudo porque eu vi gente comentando que muito leite vai fazer a receita desandar. Então é um pouquinho de leite e a gente espera. Vamos ver. Antes de colocar muito leite, né? Melhor eu verificar aqui. Deixa eu dar uma mexida. Que é mais fácil eu ir colocando mais leite agora do que corrigir depois, né? Tá assim. Negócio. Deixa eu soltar isso aqui. Vamos ver. Olha, a textura até tá uma textura boa. Só é uma cobertura bem granulada, assim. Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais de leite só. Porque a textura assim é uma textura boa até pra fazer... cobertura, né? Meu Deus, eu tô me sujando toda. Deixa eu botar aqui esse dedo que tá limpo, né? Eu vou bater mais um pouquinho porque ele ficou com a textura... Opa! Ficou com a textura bem granuladinha, assim. Eu não sei se de repente eu não tinha que ter batido mais o açúcar antes e tal. Mas assim, gente, pegando consistência pra mim já tá ótimo. Porque eu tenho um problema com essas coberturas. Esse é um buttercream, né? Um buttercream de chocolate. Eu nunca tentei fazer esse. E os buttercream que eu já fiz era outra receita. Era com um merengue italiano, suíço, francês. Não sei, enfim. Mas vamos lá, vamos tentar mais um pouquinho. Eu vou adicionar um pouquinho mais de essência de baunilha também. Vamos ver. Ah, tá num ponto bom. Eu vou pegar outra colher que eu joguei a minha na pia sem querer. Ó. Eu acabei de jogar um pedaço da cobertura na pia também, não tem problema, ó. Ela tá uma cobertura firmezinha. Eu quero tirar só um pouquinho aqui, ó. Ah. Ficou gostoso até. Não ficou o gosto pesado da manteiga. Não fica aquele gosto da manteiga. Dá pra adicionar, talvez, uma essência de outra coisa se você não quiser baunilha. Porque, realmente, eu coloquei um pouquinho a mais agora. Tipo, não ficou muito, mas dá pra sentir o fundinho da baunilha. E eu acho que eu tinha que ter batido mais o açúcar quando eu tava batendo. Porque dá pra sentir o granulado, assim, do açúcar, sabe? Eu consigo sentir. Mas, enfim, gente, é o que tem. Ainda já tô feliz porque... Pelo menos pegou consistência, que meu maior problema é consistência. Meu Deus, eu sujei a batedeira inteira mesmo. Mas enfim, deixa eu mostrar agora de pertinho como é que ficou a cobertura. Ó, tá vendo, ó? Ele ficou uma consistência boa. Só que eu acho que dá até pra perceber que ele tá bem granulado, né? Mas enfim, gente, é o que tem pra hoje, né? Então, vamos tirar daqui pra poder decorar nosso bolo. Gente, eu deixei o bolo assim, tá? Eu fiz, é técnica da prensa, eu acho, que eu coloquei uma forma com um peso, no caso um açúcar em cima, pra deixar o bolo bem prensado, entendeu? Então isso ajuda o bolo a firmar bastante. Ele tá assim, ó, tá mais de um dia na geladeira. Não, não tá mais de um dia, não. Mas tá quase um dia na geladeira, então é pra ele ter firmado bastante. Vamos ver agora como é que ficou. Beleza, vamos tirar o nosso bolo daqui. Como eu falei, peraí, deixa eu pegar uma basezinha. Aqui, basezinha de bolo, tá? Eu vou botar aqui e vou virar. Vamos ver como é que ele vai sair. Beleza, já não caiu de primeira, já é um bom sinal. Deixa eu tirar ele aqui. Ai, tem que cortar. É que geralmente eu tiro ele ao contrário, né? Na verdade, eu rasgo antes de tirar, né? Deixa eu ver. Não, acho que vai sustentar sim. Eu só vou ter que fazer uma coisa que eu não fiz. Eu já fiz tudo errado, gente. Eu acho que eu vou transferir esse pra outro cake board. Pera aí. Eu vou pegar outro aqui.
E aí eu transfiro e boto, como eu falei, deixar aquela parte maior embaixo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, botar o recheio aqui, que vai servir tipo de cola pro bolo ficar, tá? Deixa eu botar. Meu Deus, gente, é sério, eu baguncei essa cozinha inteira. Aí eu vou botar aqui, eu acho que eu não botei centralizado, tá? E aí a gente faz assim, pronto. Prontinho. Ele tá meio assim, nos cantinhos por causa do recheio, mas tá melhor do que eu esperava. Deixa eu jogar ele um pouquinho mais pra cá. Ó, ele tá um pouquinho que o recheio vazou um pouco, mas tá melhor do que eu esperava, honestamente. Então agora vamos decorar. Aí, gente, eu tenho um problema com decorar. O que eu vou fazer? Eu não tenho uma bailarina de bolo. Eu boto o bolo em cima de uma forma e vou decorando aqui, tá? É o que tem, é como dá pra fazer. E aí, gente, eu não tenho, assim, acessórios de confeitaria, espátula. Então o que eu tenho? Espátula de bolo normal, tá? Que é o que eu geralmente uso. E eu comprei essas espátulas baratinhas pra poder tirar o excesso, enfim. Mas eu geralmente prefiro usar essa. Então eu vou passar, minha intenção, tá? Passar uma camada da cobertura, só pra cobrir essa primeira parte, botar na geladeira pra firmar um pouco e aí depois finalizar, tá? Como a cobertura ela é feita com manteiga, a intenção, né? A lógica aí é que na geladeira essa cobertura ela deu uma endurecida, porque é manteiga, né? Enfim, vamos começar então. Eu vou colocar. Peraí, eu já comecei bem. Colocar um pouquinho aqui. E vamos começar a espatular. Primeira versão do bolo tá pronta, primeira camada. Gente, vai sobrar cobertura pra caramba, tá? Assim. Mas enfim, a gente congela. Tudo a gente congela. Eu vou só limpar um pouquinho a base do bolo ali, porque tá muito sujo. E daí eu vou colocar na geladeira e aí quando der uma firmadinha a gente volta pra segunda camada. Ó, primeira versão então do bolo, primeira camada. Tá bem feio, né? Mas enfim, ele vai pra geladeira agora. Depois a gente volta pra tentar deixar isso aqui apresentável. Bom, gente, então enquanto o bolo está na geladeira, vamos falar um pouquinho então sobre o trono de vidro. Eu não vou falar muito porque, assim, eu tenho 8 vídeos, em média 1 hora cada um aí, só falando sobre o trono de vidro. Então, assim, né? Mas falando então sem spoilers pra quem nunca leu, né? Enfim, ou não leu tudo ainda. Eu gosto muito de Trono de Vidro, como eu já falei, é a minha série preferida. Eu comecei a ler a série em 2017. Na Black Friday de 2016, eu comprei o primeiro livro, que é Trono de Vidro. E eu lembro que eu li no verão ali, né, Na verdade foi em janeiro de 2017. Isso eu sei porque em dezembro de 2016 eu tava lendo outro livro. No final ali do mês, né? E eu gostei bastante, assim, eu lembro que o primeiro livro eu tinha gostado, mas não tinha assim, uau, sabe, minha série preferida. Eu tinha achado interessante e eu queria continuar. E aí, no meu aniversário daquele ano, de 2017, eu ganhei o segundo, o Coroa da Meia-Noite, da minha amiga. E uma outra amiga minha me deu o 5 parte 2, que tinha acabado de lançar o Império de Tempestades dividido em 2 volumes. E aí as livrarias estavam vendendo os dois, coisa e tal, e eu tinha passado pra elas os livros que estavam na minha wishlist. Porque eu fiz festa de aniversário aquele ano, coisa e tal, elas queriam dica de presente, aí eu passei a minha wishlist pra elas. E aí uma das minhas amigas comprou o segundo e a outra comprou o 5.2. E aí numa promoção que eu peguei na Submarino ainda, eu comprei o 5.1. E aí eu pensei, não, acho que a minha amiga me deu o 5.1 e eu comprei o 5.2. Enfim. E aí eu tinha o 1, o 2 e o 5. O 3 e o 4 eu não tinha. Eu li o segundo, gostei muito do segundo também. E aí eu consegui ler o terceiro e o quarto no ano seguinte, em 2018. Eu lembro que eu comprei os 2 livros numa promoção até da Saraiva. Era uma promoção do Dia da Mulher, que, tipo, era 50% de desconto lá o cupom. Então, eu comprei os 2 meio que pelo preço de um. Mesmo naquela época, era caro já os livros de Trono de Vidro.
Aí eu li os 2 livros, eu até lembro que o 4º livro eu li num feriado da Páscoa, se eu não me engano. E eu passei, tipo assim, o feriado inteiro lendo, sabe? Porque realmente eu tava gostando muito da série. E aí, eu tinha já o volume 5, né? Os 2 volumes ali os 2 tomos do livro 5. E em 2018, eu não lembro se nessa época já tinha sido lançado Torre do Alvorecer. Se não tinha sido lançado, tava para lançar aqui no Brasil, né? Porque naquela época eu não lia muito em inglês. E aí, lá fora, no final do ano de 2018, ia lançar o Reino de Cinzas. E aí, pra cá, o lançamento tava programado pra 2019, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, será que eu leio os 5? Porque o que aconteceu, gente? Eu tenho uma mania, eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu tenho uma mania que quando eu tô lendo uma série, eu tinha essa mania, né? Não tenho mais. Eu li o primeiro, eu ia lá na Amazon, ou na Saraiva, ou seja o que for, e eu pesquisava os outros livros da série. Aí o que acontecia? Eu lia a sinopse e eu pegava spoiler. E aconteceu isso com Reino de Cinzas, porque tava meio que já em pré-venda, ou lá de fora, coisa e tal. Eu abri Bela e Formosa lá na Amazon. E aí, a sinopse de Reino de Cinzas começa, pelo menos começava a que eu li, dizendo o final do 5º livro. Quem leu sabe o que é. E é tipo um cliffhanger gigantesco. E eu pensei, será que eu devo ler já os 5? Porque eu vou ficar, tipo assim, um ano aí, pelo menos, nesse cliffhanger, né? Assim, será que eu leio? Assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar, porque ainda, né, tinha ali o Torre do Alvorecer, tinha a Lâmina da Assassina que eu não tinha lido na época. Assim, eu vou esperar, vou comprar os que faltam. E aí, ano que vem, quando estiver perto de lançar o 8º livro, né, o Reino de Cinzas, eu vou reler a série toda, porque eu tinha lido o primeiro e o segundo num ano, e o segundo e o terceiro e o quarto no outro, né? Sim, eu vou reler tudo, porque tinha muita coisa que eu li no terceiro e no quarto que eu já não lembrava do primeiro livro, né? Eu relei tudo desde o início, já leio os que eu não li ali, os prequels, coisa e tal, e aí finalizo. E aí foi o que eu fiz. Em janeiro de 2019, eu peguei a Lâmina da Assassina, e aí depois eu fui lendo os outros, né? E aí, gente, eu fiquei apaixonada pela série. Eu já estava, né, quando eu terminei. Eu lembro que Reino de Cinzas, quando eu li a primeira vez, eu li ele em 4 dias. Aquele calhamaço. Isso que eu tava viajando. Acho que era feriado de Páscoa também, se eu não me engano. Que era um feriado... Eu não lembro se era Páscoa ou se era outro feriado. Porque foi em abril, porque eu li logo depois do lançamento. E abril não tem outro feriado que não seja Páscoa, né? Geralmente Páscoa cai em abril. Mas enfim, foi um feriado maiorzinho, assim. E aí eu lembro que eu li, e tipo assim, toda vez que eu tava no hotel, eu estava com aquele livro em mãos, assim, porque realmente eu queria saber o que ia acontecer no final, e enfim. E desde então, 2019, eu já li em 2020, 2021 e agora 2023, né? 2022 que eu não fiz a releitura. E aí os 4 primeiros livros, no caso, né, de Trono de Vidro até Rainha das Sombras, eu já li 5 vezes, e aí os outros eu li 4 vezes. E aí, cada releitura eu acabo me apaixonando mais. É uma série que eu acho que é muito bem planejada, porque quando você pega pra reler, você vê as referências que a Sarah foi deixando ao longo dos livros, e assim, é maravilhoso, assim, então, meu Deus do céu. E é uma série que eu realmente recomendo demais pra quem gosta de fantasia. É uma fantasia mais política, digamos assim, porque, assim, muita gente lê primeiro a Kotar, da Sarah, né? Sarah J. Maas é a escritora. E a Kotar é uma fantasia voltada para o romance. É um romantasy, que o pessoal chama, né? Então é um romance com fantasia aí. Só que Trono de Vidro não é assim. Trono de Vidro, na verdade, é uma fantasia que tem romances ali, tem romances acontecendo, mas o romance ele não é o foco do livro, entendeu? Ele nunca é o foco do livro. Na verdade, é mais plano de fundo, assim, né? A gente tem os romances acontecendo, mas não é o foco 100%. O foco realmente é o conflito central que a gente tem ali. Eu digo que é uma trama política, mas é muito entre aspas, porque não é um negócio tipo Game of Thrones, que é a galera brigando por poder, sabe? É mais uma questão, tipo, de luta de bem contra mal. Uma coisa bem fantasiosa assim mesmo, né? Então, quando eu digo que é uma fantasia mais política, entre aspas, é isso que eu quero dizer, que não é voltada pro romance, é uma coisa mais voltada pra parte fantasiosa.
tem algumas coisas de jogadas de poder ali no meio, mas é muito mais voltada pra essa coisa fantasiosa, assim, né? E eu, particularmente, eu gosto muito. Eu gosto de fantasia com romance também, mas eu sempre gostei muito de fantasia com foco político, porque eu acho que deixa a trama muito mais rica, sabe? Deixa uma trama muito mais interessante de ler e você ir desvendando, sabe? Esses passos que eles vão traçando, as jogadas que os personagens vão traçando. Em Trono de Vidro tem muito isso, porque a gente tem vários personagens que estão o tempo todo fazendo planos, e tem uma personagem em específico que ela tá sempre planejando e nunca contando pra ninguém, então a gente nunca sabe o que ela tá realmente tentando fazer aí. Então, é um livro, assim, que vai te pegando nessas nuances, assim, sabe? E como eu já comentei ali, eu acho que é uma série muito bem conectada ao todo, assim, que você chega no último livro, principalmente quando você tá fazendo releitura, você chega no último livro e você vê, cara, olha quanta coisa conectou com aquele primeiro. E aí quando você pega pra reler, no primeiro você já vê, cara, olha só, isso aqui conecta lá com o negócio do último livro. E, inclusive, eu tô fazendo uma série de vídeos, eu tô publicando ela semanalmente no meu TikTok e agora eu tô repostando no meu Instagram, que é explicando as referências de Trono de Vidro. Então eu tô pegando livro a livro e indo através das referências aí que eu encontrei, que eu acho relevante falar aí, e explicando quais são as conexões que tem com os outros livros, sabe? Então quem quiser ver aí, vai tanto no meu Instagram quanto no meu TikTok. Meu TikTok tá mais avançado, os vídeos, eu já tô terminando... A Lâmina da Assassina, o próximo é o Herdeira do Fogo, mas vale conferir nos dois, né? E assim, uma coisa que eu gosto muito também em Trono de Vidro são os personagens. Eu acho que, principalmente os personagens principais, eles têm um crescimento muito grande. É um crescimento muito legal de se acompanhar mesmo, porque são personagens com histórias muito emocionantes e realmente, assim, intrigantes, sabe? De você querer ver aquele personagem ir pra outro lugar, você querer ver aquele personagem ter um desenvolvimento melhor. Então, realmente é muito legal. Tem uma vilã que eu acho muito icônica dentro da série. A série tem vários vilões, tá? Assim, mas tem uma vilã em específico que eu acho ela muito icônica, assim, dentro da série. Eu acho que é uma das melhores vilões que tem, assim, dentro desse universo de fantasia, que eu, pelo menos, considero, porque eu gosto bastante, assim. E a série tem diversos momentos icônicos também que ficam na minha cabeça, assim, quando eu lembro a Trono de Vidro. Falar um momento, eu lembro de vários, sabe, assim, principalmente o livro final. Eu acho que o livro final tem muitos momentos bacanas, assim. Então, eu gosto bastante. Inclusive, pra quem não sabe, eu fiz uma tatuagem de Trono de Vidro. Não vai dar pra ver porque tá espelhado. Mas, e tá longe também, né? Mas é a frase, eu não terei medo, né? I will not be afraid. Que é uma frase que tá desde o primeiro livro. Na verdade, ela está na segunda página do primeiro livro, inclusive. Que é uma frase que a protagonista, ela sempre fala, né? Então, a protagonista e outros personagens também. A gente vai descobrindo depois que tem essa frase, esse quote muito presente com eles, né? E realmente, assim, é uma série que me marcou muito. Eu acho que foi a primeira série de alta fantasia que eu realmente gostei desse jeito, sabe? E acabou me puxando pra eu ler outras séries nesse mesmo gênero. Então é uma série que pra mim é muito especial, assim. E apesar da gente ter essa questão com adaptação cinematográfica, né, de livros, por exemplo, o meu livro preferido, que é Carry On, eu nunca quero ver adaptado na vida, porque eu ia passar raiva o tempo inteiro. Trono de Vidro, eu acho que tem um potencial de adaptação muito grande, porque também tem isso, tem livros que não foram feitos para ser adaptados, eles foram feitos para ser livros. Trono de Vidro, muitas cenas de vários livros, eu consigo visualizar a cena acontecendo num live action, sabe? Pra mim, ia ser perfeito como se fosse, tipo, uma série estilo Game of Thrones, sabe? Com, tipo, alguns episódios na temporada. Teria que ser numa HBO da vida que tem um orçamento gigantesco pra dar conta de uma produção de alto nível, assim, com muito efeito especial, elenco bom. Eu já vi muito fancast por aí, mas eu nunca consegui achar, tipo, atores que pudessem encaixar nesse personagem, sabe? Mas, assim, eu imagino muito uma live action, assim, uma série da HBO de Trono de Vidro. Eu ia amar, óbvio, se fosse fiel, né? E, inclusive, até um tempo atrás tinha, eu não sei se era o canal Hulu que tinha comprado os direitos, eu não lembro, só que isso faz tempo, foi antes do direito de Acotar ter sido comprado. Eu não lembro agora qual era o canal, mas tinha sido comprado. E o nome da série ia ser Queen of Shadows, que é Rainha das Sombras, né? Que é o nome do quarto livro.
Porque se fosse para adaptar o nome original, seria Throne of Glass. E aí, muita gente ia confundir com Game of Thrones, por causa, né, dos nomes similares ali. Então, eles iam fazer a série chamada Queen of Shadows. Mas acabou que não foi pra frente esse projeto. E aí, eu acho que até os direitos já voltaram pra Sarah, eu acho. Não tenho certeza. Mas eu realmente gostaria muito de ver essa adaptação rolar aí um dia. Mas teria que ser nível HBO, assim, nada baixo orçamento, não. Teria que ser algo gigantesco. Mas, gente, sobre Trono de Vidro, assim, eu não quero me estender muito, porque como eu já falei, eu já disse muita coisa sobre Trono de Vidro nos últimos meses aí, desde março que eu tô fazendo essa série de vídeos. E nos vídeos lá eu falo bastante, né? Mas assim, no geral, eu recomendo demais essa série pra quem gosta de fantasia. É uma série que tem fases, assim, no sentido de que, tipo assim, os 2 primeiros livros representam uma fase da história, os próximos 2 representam uma outra fase da história, porque as coisas vão acontecendo e vão aumentando de tamanho, sabe? E eu particularmente gosto muito disso, sabe? Como a Sarah vai introduzindo as coisas e aos poucos o negócio vai tomando uma proporção cada vez maior. A série ela tem 8 livros, né? Pra quem não conhece, são 6 livros oficiais e 2 spin-offs. Porém, os 2 spin-offs são leitura obrigatória. Aí, tá? Não são spin-offs aí, que a Sarah escreveu só pra ganhar dinheiro. Também escreveu pra ganhar dinheiro, mas assim, são spin-offs que se conectam com a trama, tá? Então, eu recomendo a leitura de todos os 8 e tem todos já lançados, né? A série já encerrou em 2018. Aparentemente a Sarah já disse que não vai voltar pra série, por enquanto, mas tem essa porta entreaberta, digamos assim, que um dia pode ser que ela volte. Por enquanto tá encerrada mesmo. Mas era isso, gente. Assim, eu realmente espero que quem nunca leu O Trono de Vidro tenha sido convencida por mim a ler, entendeu? É uma série, como eu já falei, ela evolui muito ao longo dos livros, então assim, o primeiro, eu vejo muita gente falar isso, né? Achou o primeiro livro chatinho, tal, deu uma segunda chance e acabou gostando conforme foi avançando na leitura, sabe? Eu já gosto de todos os livros, então eu não tive muito isso. Mas acho que vale a pena, assim, caso você leu o primeiro livro e ainda não se convenceu 100%, de ler o segundo e tentar aí dar uma segunda chance pra ele. Tirei da geladeira aqui, tá? Ó, se eu botar o dedo, ó, ele não pega na cobertura, tá vendo? Então ele já deu uma endurecida. Ainda dá pra ficar um pouco mais, então quando eu botar a próxima ele vai ficar um pouquinho mais na geladeira. Mas vamos finalizar então aqui. Eu vou tentar dar o máximo de mim pra ficar uma cobertura bonita, tá? Ficou assim o bolo. Eu tentei dar tipo esse acabamento meio rústico, digamos assim, né? Mas, enfim, se ficou bonito ou não, vai da opinião de cada um, né? Eu até achei que ficou bonitinho, vai. Porque assim, como também são livros que passam aí numa época que remete a uma época medieval, digamos assim, eles não iam ter bolos mega confeitados, assim, blá blá blá. Então eu prefiro fazer algo meio simples. E assim, sobrou ainda cobertura pra caramba. Acho que eu vou congelar isso aqui. Mas enfim, ficou assim. E agora chegou a parte boa, que é experimentar o bolo, né? Mas ficou bonito, hein? Nossa, essa fatia ficou muito bonita. Vou mostrar aqui de cima. Aqui, ó. Fatia bem bonita, com bastante recheio. Realmente vazou um pouquinho de cima, então ficou uma camada menor do que a outra, mas ó. Aqui, ó. Nota 10, viu? E olha que eu nem provei ainda. Vamos pra parte boa desse quadro, né, gente? Que é provar o bolo, né? Opa. Tá difícil de pegar tudo, calma. Tem como isso ficar ruim? Um bolo todo de chocolate? Não tem, né? Deixa eu provar a cobertura agora. Não ficou ruim a cobertura. Até o gosto dela ficou bem agradável. A única questão é o que eu tinha comentado antes, que ela ficou meio granulada por conta do açúcar, mas assim...
o gosto ficou gostoso, sabe? E combina, porque apesar da quantidade de açúcar, ele não é tão doce, sabe? Ele tem um fundinho assim, por isso que é importante colocar o cacau em pó, o chocolate em pó que tem menos açúcar, né? Então o cacau em pó mesmo é só cacau, né? Então não tem nem açúcar. Então, nossa, gente, o bolo tá muito gostoso. Não é porque eu fiz não, viu? Mas assim, essa era uma receita que eu já sabia que ia meio que dar certo, porque eu já fiz algumas vezes bolo com esses recheios. O só de chocolate ao leite eu nunca tinha feito. Mas os outros, assim, Aí vocês me dão uma desculpa porque eu vou continuar comendo aqui. Porque realmente, assim, tá delicioso. Mas então era isso, gente. Esse foi o bolo de chocolate de trono de vidro. Eu continuo comendo aqui, tá? Eu já quase acabei a fatia. Assim, vou dizer que depois de comer um pouco, a cobertura ela ficou um pouquinho doce sim, tá? Então vai aí de você. Aqui o açúcar precisa pra dar ponto na cobertura, infelizmente. E aí, de repente, você pode usar o cacau mesmo, que é um pouco mais forte, pra dar uma controlada aí nesse açúcar todo, né? Mas, enfim, eu não sei se batendo mais também ali ia ter incorporado, não ia ter ficado tanto esse gosto de doce. Mas, assim, ainda bem que eu não coloquei tudo, né, de cobertura, senão isso aqui ia ficar extremamente doce, assim. E aí, isso que é importante colocar o recheio, pelo menos um ali de meio amargo pra dar uma quebrada, assim, né? Porque se for tudo de chocolate ao leite, tudo chocolate só, né, vai ficar um pouco doce demais, né? Mas, assim, eu gostei, eu achei que ficou bom, entendeu? Só a cobertura ali que realmente, se você comer muito, assim, você vai ficar com essa impressão de que ela tem bastante açúcar. Que tem, na verdade. Mas então era isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Se você for reproduzir, me marca aí que eu vou querer ver. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no TikTok e no Instagram pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.